Olá, está no ar Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Democracia e a política nacional de resíduos sólidos são os temas presentes no programa de hoje. Confira. O administrador Wagner Siqueira fala sobre o processo democrático brasileiro no Palavra do Presidente. Já a coordenadora de projetos na área de resíduos sólidos do IBAM, Karen Segala, fala sobre os prazos dos municípios para se adequarem à lei. Confira. Neste Palavra do Presidente, o administrador Wagner Siqueira examina e analisa o processo democrático do Brasil e dos países da América Latina, quanto às suas instituições e costumes. Veja agora. Colegas administradores, administradoras, eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje sobre a questão institucional relativa à consolidação do processo democrático nos países aqui da América do Sul, da América Latina. É preciso que a gente compreenda que a democracia ela pressupõe duas variáveis fundamentais que se interconectam. As sociedades que têm instituições consolidadas, adequadas, válidas, legitimadas, e sociedades que têm bons costumes, bons hábitos, bons comportamentos. Quando os comportamentos são adequados e as instituições também, nós temos democracias consolidadas, porque as instituições corrigem os costumes e os costumes corrigem as instituições. Caso brasileiro, caso dos países da América Latina, nós não temos nem boas instituições, nem bons costumes. E aí, sinergicamente, uma fecunda ou contamina a outra. Os maus costumes degradam e deterioram ainda mais as más instituições. E as más instituições aprofundam e deseducam e educam negativamente os maus hábitos, os maus comportamentos e os maus costumes. Eu sei, colega, que você deve estar pensando, então, precisa de educação. E é verdade, a educação ela é fundamental, não há dúvida. Mas não basta apenas a educação se as más instituições não são adequadas. E as boas instituições adequadas são produto da vontade política, da consciência cidadã, da decisão das lideranças e de um povo, na construção de instituições que contribuam para esse processo educacional. O melhor que seja a educação, mas as más instituições vão deseducar, vão desinformar. A criança aprende na escola como se comportar no trânsito. Se a realidade do trânsito brasileiro é comportamento pervertido, é completamente pervertido, quando ela for trabalhar, quando ela for estudar, quando ela for dirigir o seu carrinho, ou quando ela for pedestre normalmente no trânsito, ela vai ter um comportamento diferenciado em relação àquela educação, porque o meio ambiente não gera as circunstâncias para que ela aplique aquilo em que aprendeu na escola. Por quê? Porque as instituições também educam e deseducam. Portanto, é preciso que pensemos muito, colega, na responsabilidade, no papel do administrador diante dessas circunstâncias. Há sociedades que têm muito bons costumes. Eu não tenho dúvida que as instituições americanas não são efetivamente as melhores, mas a história, o processo histórico americano, o direito à democracia, o respeito ao direito individual, fez com que esses comportamentos segurassem as más instituições que nós temos. Vejam como a diferença que essas instituições, as mesmas instituições que nós temos aqui no Brasil, quando batem com maus hábitos, as circunstâncias de descumprimento absoluto e de desrespeito, ora se faz uma coisa, ora se faz outra. Em verdade, a política de compadrio, a política de interesses, a revelia do bem comum se faz a todo momento. Ser um estudante registrado no CRA-RJ traz inúmeros benefícios para os futuros profissionais de administração, além de deixá-los cada vez mais próximos do seu conselho. Confere se está tudo certo, por favor. Para se cadastrar no CRA-RJ, preencha o formulário online no site do conselho e coloque em anexo uma cópia da sua identidade, uma foto 3x4
e uma declaração atualizada da sua faculdade, informando o período que está sendo cursado. Venha fazer parte do CRA-RJ. Karen Segala, coordenadora de projetos da área de resíduos sólidos do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, revelou os problemas enfrentados pelas cidades para conseguir inovar e prestar contas ao governo sobre as soluções para a Política Nacional de Resíduos Sólidos dentro dos prazos estipulados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, que foi regulamentada no mesmo ano, ela integra uma tríade do saneamento básico, ou seja, são 3 leis que norteiam todas as ações de saneamento básico de um município. Entende-se por ações de saneamento básico do município as ações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e gestão dos resíduos sólidos. Então, existem mais 2 leis que complementam essa tríade legal. É a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico e a Lei de Consórcios Públicos. Então, essas 3 leis, elas vêm auxiliar em definir os objetivos, sobretudo a responsabilidade sobre os resíduos sólidos dos municípios. Essa é uma das premissas da nova Lei de Resíduos Sólidos. Todos os serviços de saneamento básico, e no caso da política de resíduos sólidos, os serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, devem ser estendidos para todos os bairros, para toda a região do município, não só a área urbana, mas também a área rural, o que muitos municípios têm. Então, para além da universalização dos serviços, a política ela busca garantir a sustentabilidade da prestação desses serviços. Essa sustentabilidade ela não se dá só do aspecto econômico, que é o que a maioria das pessoas entendem, a sustentabilidade econômica dos serviços, mas, sobretudo, a sustentabilidade técnica e social. Bem, com relação aos prazos que os municípios têm como desafio para atender, nós temos alguns bem importantes. O primeiro é agosto de 2012, que já passou. Ou seja, a lei diz que, a partir de agosto de 2012, o município ou estado que não possuírem os seus planos de resíduos sólidos não podem acessar recursos da União para infraestrutura para os serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Nós temos também o prazo de dezembro de 2013, ou seja, até 31 de dezembro desse ano, 2013, os municípios devem elaborar os seus planos de saneamento básico. A elaboração desses planos de saneamento básico, que tem um plano setorial de resíduos sólidos, é para que o município não só acesse a recursos da União, mas, sobretudo, contrate a prestação dos serviços. Ou seja, a partir do exercício financeiro, do exercício de 2014, os municípios que não tiverem os seus planos de saneamento básico e setorial de resíduos sólidos não vão poder acessar recursos da União e não vão poder contratar os serviços. O Administração em Debate dessa semana fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Até lá!